Quando Napoleão perdeu a guerra, a família real portuguesa não voltou para a Europa. O Brasil, naquela altura dos acontecimentos, tinha se tornado o melhor lugar para se chamar de lar, ou de sede do Império Colonial Português. Faltava apenas arrumar a casa, enfeitar o Rio de Janeiro, dar uma sofisticação a este reino tropical. Foi o que fez Dom João. Em Viena, um congresso reuniu os representantes de todos os países envolvidos nas guerras napoleônicas. Era preciso determinar o futuro da Europa, negociar os tratados de paz. Em Paris, os aliados de Napoleão e todos os que dependiam do antigo imperador dos franceses procuravam refúgio em outras partes do mundo. Um grupo de pintores, escultores e arquitetos pediu o apoio do czar da Rússia, Alexandre I. A partir do contexto histórico aqui na França, a partir da restauração francesa, né, e que os artistas que trabalhavam para Napoleão Bonaparte não tinham mais acesso ao mercado e ficaram ignorados. Alguns conseguiram manter-se, como Fontana, por exemplo, que, aliás, era muito amigo de Debré e Grandjean de Montigny, que é um grande arquiteto que foi ao Rio de Janeiro. E, a partir daí, o que aconteceu foi que houve a visita do czar Alexandre I aqui em Paris e Grandjean de Montigny, Le Breton, secretário Le Breton do Instituto da França, e Debré insistiram com o arquiteto Fontana para falar com o czar, dizer que eles estão disponíveis para trabalhar na Rússia. Mas acontece que esse pedido é negligenciado e totalmente desprezado. E justamente o Conde da Barca, ministro português, na época serviço aqui, aproveitou desse clima que ficou tenso e propôs então que eles, de ir ao Brasil, criar a Academia de Belas Artes. Um dos primeiros a aceitar abrigo na corte tropical foi o pintor Nicolas Antoine Tonnet, que em seguida convenceu Joachim Le Breton, ex-diretor do Instituto de Artes da França, o pintor Jean-Baptiste Debré, o arquiteto Grandjean de Montigny e um grupo de artesãos e artífices. É o grupo principal da missão. Quer dizer, chegam no verão de 1816, Grandjean de Montigny, os dois irmãos Tonnet, o escultor e o pintor, e Jean-Baptiste Debré. Eles chegam a bordo de um navio americano, que eu acho uma coisa muito interessante. A missão francesa vem a bordo de um navio americano. E escondida dos ingleses. Sim, eu acho que os ingleses teriam afundado esse navio se soubesse que eles estavam vindo para cá. Na nova sede da corte portuguesa, havia emprego e dinheiro para todo tipo de antigos servidores de Bonaparte. E vieram as modistas, os confeiteiros, os alfaiates, os peruqueiros, as professoras de dança e de cultura francesa. E as vedetes também. No Rio, a Rua do Ouvidor é a primeira a se afrancesar, com seus sobrados e lojas que ofereciam um festival de produtos europeus. Uma nova moda iria tomar as ruas. As mulheres já podiam passear com seus vestidos de corte império, uma versão mais tropical do que se usava em Paris. Surgiam cafés, hotéis, restaurantes e até as padarias
passaram a fazer pão como na França. As sacaduras e os pães saloios dariam lugar aos croissants e pãezinhos franceses. Criaram-se as hospedarias, as estalagens. O estrangeiro mandava lavar a roupa fora. Por exemplo, a Branca, que é uma empresária que tem várias escravas para ir lavar a roupa ao rio, isso é uma profissão nova para essa mulher branca que compra as escravas de ganho para elas entrarem no negócio dela, que é o que a gente hoje chamaria a lavanderia da época, não é? Porque todos os estrangeiros precisam ter quem cuide da roupa deles, né? E então há todo um certo de serviços que são serviços... Né? Por exemplo, as casas de pasto, que se chamava, não se chamava muito restaurante nessa época, era a casa de pasto. A casa de pasto que serve as refeições. Porque não havia esse serviço, ninguém comia fora, todo mundo comia em casa. Então tem que haver um serviço para atender esses que vêm de fora e que não estão instalados na sua casa com os seus escravos, com tudo isso, que precisam de comer, ou na hospedaria, ou na casa de pasto, ou em algum lugar. Então surgem profissões novas. O fabrico do pão torna-se uma exigência do cotidiano. Agora já tinha muita farinha de trigo que vinha do Rio Grande. Então já havia trigo suficiente, não precisava do trigo europeu, vinha do sul, do Brasil. E então há, por exemplo, um francês que garante que o seu pão é feito sem o negro pôr as mãos nele. Isso é dito no anúncio. Quer dizer, a coisa de que o pão é feito à europeia, sem a mão de obra negra, porque o europeu não gostava de pensar que o pão tivesse sido amassado por um escravo. Além de modificar o cotidiano do Rio, os franceses principalmente e outros viajantes iriam também deixar para sempre, em memórias de viagem, gravuras e telas, a mais completa documentação do Brasil daquela época. Um país que mudava num ritmo estonteante. Quem vai registrar essa vida brasileira anterior à chegada da corte vai ser exatamente um desses franceses, vai ser Jean-Baptiste Debray. Ele vai fazer os instantâneos, né? Tem um trecho do Viagem Pitoresca onde ele comenta que algumas coisas, quando ele decide fazer esse livro, que é por volta de 1820, ele, depois de já estar aqui 4 anos, ele tem que lembrar de cabeça. Tamanha é a velocidade com que os costumes mudam no Rio de Janeiro. Nas ruas do centro do Rio, Debray iria descobrir uma cidade que juntava nobres, damas, funcionários da corte, gente comum e uma maioria de negros, escravos ou libertos, vindos de diferentes nações africanas, com tipos bastante diversos e que ainda se vestiam de acordo com sua origem. Essa mistura colorida e exótica encantou o pintor. E é uma cidade extraordinária, né, no ponto de vista de exotismo. Apesar de você ter até hoje uma população excludente, uma população de rua, essa população de rua, né, ela adquire um caráter muito mais de lumpesinato, ela perde sua identidade cultural, que naquela época, apesar dos escravos, eles conservavam ainda uma noção de nação, quer dizer, havia escravos mouros, né, muçulmanos, havia todo um universo. Nobreza. Claro, essa sociedade ela era muito integrada nesse ponto. E a vinda deles para tentar modificar essa sociedade é uma coisa que vai ser modificada nos salões. Então ele vai modificar o comportamento das elites. O cotidiano vai durar ainda bastante. Quer dizer, eu acho que o Rio de Janeiro só perde esse ar colonial de todo com a República, com as reformas do início do século XX. Jean-Baptiste Debray foi uma espécie de repórter. Sentado nas esquinas, documentou a lápis e a carvão, em cadernos, esse cotidiano das ruas, os escravos vindos de cada nação africana. Em telas, iria retratar o luxo da corte. São dele os quadros que retratam a aclamação de Dom João, a chegada de Dona Leopoldina, Dom Pedro, Dona Carlota, as damas do Brasil.
Pintor da corte, Debré foi o autor da tela que retrata a aclamação de Dom Pedro I, nos mesmos moldes do famoso quadro da Sagração de Napoleão Bonaparte, pintado por seu professor Jacques-Louis David. Ele desenhou também a bandeira do Brasil independente. Foi Debré, junto com o arquiteto Grandjean de Montigny, o criador de carros, guirlandas, arcos do triunfo, que seriam usados nos muitos desfiles da corte. Mas Grandjean, que não ficou tão famoso, mudou a face da arquitetura do Rio naquele período. A principal obra que ele deixou por aqui foi a antiga sede da alfândega, onde também funcionava a Bolsa de Negócios. Hoje, a Casa França Brasil, no centro do Rio. E é impossível para alguém que entre neste edifício em que ele não sinta a densidade do espaço, né? O sistema de vãos, o sistema de proporções, né? E isso vem de uma mudança que está acontecendo justamente na passagem do século XIX para o século XVIII para o século XIX, nesse período que Grandjean está aprendendo a ser arquiteto, que é a passagem da arquitetura como uma linguagem estilística, isto é, greco-romana e tudo isso, para um entendimento da arquitetura como uma experiência espacial forte, né? A gente tem que imaginar que Grandjean cresceu aprendendo um sentido novo do sentir, com uma atenção muito grande, não só para o que se olha, mas para o que se sente. E a ambição desses arquitetos, desse momento de Grandjean, de alguns arquitetos que o Grandjean está seguindo nesse período, é justamente de fazer com que a arquitetura seja uma experiência que eu sinta os planos, eu sinta os vãos, eu sinta o côncavo, eu sinta o convexo, eu sinta o alto, eu sinta o baixo. O espaço fala. E isso é o espaço. É isso que ele traz aqui nesse prédio, é isso que a gente sente na casa dele, na Gávea, né? É uma arquitetura muito depurada, ela é muito mínima, minimalista, simples, né? Muito simples nos seus detalhes decorativos. Por quê? Porque o que está sendo pensado por ele e que ele quer que a gente observe é essa relação de proporções, de planos, de geometrias simples e complexas e que permitem que esse edifício seja o que ele é até hoje para nós, 200 anos depois, que tem essa majestade, essa grandeza, que propicia essa experiência forte, né? É um edifício que não se esquece. É uma experiência que não se esquece. Grandjean chegou a projetar um novo palácio para o novo Brasil, depois da independência. Teria uma avenida larga, imperial, como as que Napoleão mandara construir em Paris, cercada de palmeiras, mas o prédio, que seria ocupado por Dom Pedro I e Dona Leopoldina, jamais saiu do papel. Foi o traço e a noção de espaço de Grandjean de Montigny que influenciaram a construção do palacete do Visconde de Itamaraty. A Casa da Moeda, hoje Arquivo Nacional, foi baseada em esboços de Grandjean. Leopoldina da Áustria, que se tornaria a primeira imperatriz do Brasil e que foi homenageada com festas e cortejos decorados pelos artistas da missão francesa, traria um novo grupo de artistas e cientistas, entre eles o pintor Thomas Ender e os naturalistas Carl von Martius e Johann von Spix. Naquela época, os naturalistas aportavam as dezenas por aqui, do francês Auguste de Saint-Hilaire, um botânico idoso que restringiu seu trabalho ao Rio de Janeiro, ao alemão Georg von Langsdorff, um barão naturalista e aventureiro que esteve no Brasil em 1804 e retornou contratado pelo czar da Rússia para chefiar uma enorme expedição no Brasil. Em 1821, quem se juntou a ele foi o pintor alemão Johann Moritz Rugendas, que documentou a viagem pitoresca através do Brasil, em 500 gravuras e 70 telas. O príncipe da Renânia, Maximiliano von Neuwied,
foi mais um naturalista que viveu por aqui. Chegou escondido, sob o pseudônimo de Max von Braunsberg, e levou para a Alemanha 2 navios carregados de minerais, animais e vegetais. Inclusive um casal de índios botocudos que morreu antes de chegar à Europa. No início do século XIX, o sonho de qualquer naturalista era vir para o Brasil, um país com tudo a descobrir. Chegar aqui e coletar o maior número possível de animais e plantas e se dedicar ao estudo deles. Em 3 anos de expedições por aqui, o botânico Carl von Martius descobriu 6.000 novas espécies, um número impensável até então. E eles começam a fazer um tipo de ciência muito moderna para a época também, né? E além, então, da quantidade de espécimes coletados, a qualidade do trabalho deles é excepcional. Basta a gente ver os livros que eles produziram. Tem os livros de imagens detalhadíssimos, com os melhores desenhistas da época. Eles aqui recolhiam as plantas ou os animais, levavam, né, para a Europa, e lá vários artistas se debruçavam sobre o material. E então, além desse material iconográfico, a gente tem um material também de descrição textual magnífico, né? E eles eram muito precisos. E é interessante que eles tinham um trabalho que era muito rico, é um pouco diferente, talvez, do cientista de hoje em dia, que hoje em dia a gente tende a só estudar um aspecto das questões. Então você se especializa num assunto e só entende daquilo. E naquela época não, eles tentavam dar conta do todo. A viagem de von Martius e Spix começou em torno do Rio de Janeiro. Os naturalistas fizeram expedições a São Paulo e Minas Gerais, de lá ao sul do país. E depois disso, organizaram mais longa e perigosa viagem. Pelo Nordeste, chegaram até a Amazônia, a nascente do rio Juruá, uma região pouco explorada até hoje. O botânico, na época, ele não era só um taxonomista, ele também buscava compreender o solo, a região onde a planta estava inserida, o tipo de clima que era necessário para que ela sobrevivesse, a interação das plantas com as outras em volta, tanto que ele buscava sempre descrever também as paisagens em torno das plantas que ele coletava. E essa questão da alimentação é fundamental, né, do tipo de nutrientes que a planta precisa, etc. Até porque eles tinham sempre essa perspectiva de estudar as plantas na história. O Martius, ele tinha um olhar que incluía o tempo também. Então, por exemplo, quando ele descreve os indígenas brasileiros, ele, através das plantas que os índios cultivavam, ele conseguia ver há quanto tempo aquela planta era domesticada pelos índios, ou um animal, por exemplo. Então, ele via, por exemplo, também as possibilidades de transplante de uma planta de um lugar para o outro, que os homens podem fazer isso, né, a partir da seleção, a partir do cuidado. Então, quando ele viu uma população humana se relacionando com plantas, ele também via a história desses humanos com essas plantas. De volta à Alemanha, Spix morreu em consequência de uma febre tropical. Von Martius publicou os 3 volumes sobre as viagens da dupla e estudou a flora brasileira até os 84 anos. Seu maior trabalho, os 40 volumes da Flora Brasiliensis, uma obra de referência na botânica até os dias atuais. As coleções botânicas, zoológicas e etnográficas que eles fizeram são de tamanha importância que são referência ainda hoje. E é absolutamente notável como eles foram homens sensíveis, capazes de reconhecer a importância desse acervo, de cuidar desse acervo, transportar esse acervo. A coleção do Martius deu ensejo para a publicação, anos depois, da Flora Brasiliensis. Botânicos, ainda no final do século XIX, alguns botânicos diziam que o Brasil tinha sorte
de ter a flora brasiliensis, que muitos países tropicais não tinham uma iniciativa semelhante. O Márcios, ele não faz a flora sozinho, ele, na verdade, ele articula dezenas de pesquisadores. Então, junto com a descrição de muitas espécies, ele fez também revisões taxonômicas de praticamente todas as espécies conhecidas para o Brasil na época. Então, aquilo se torna uma referência, se torna uma espécie de marco zero da botânica brasileira. O curioso é que boa parte dos estudos originais de Márcios foi posta à venda pelo Museu de Berlim pouco antes da Segunda Guerra Mundial. O cientista Emílio Geld comprou a coleção para o Instituto Geld, no Pará, onde até hoje está preservada. O pouco que ficou em Berlim foi destruído num bombardeio durante a guerra.